Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo Desbravando HQs Brasileiras. Eu sou o Vinícius Barreiras, um aspirante a quadrinista, e gostaria de convidar vocês para conhecer um pouco do meu trabalho. E nesse primeiro vídeo eu quero apresentar para vocês o meu projeto autoral Eu Tenho Você, que é um quadrinho de terror e drama onde acompanhamos a vida de Benjamin. Ele é um garoto de 15 anos muito introvertido que mora apenas com sua mãe. No entanto, ele está passando por um momento difícil em sua vida escolar, onde garotos mais velhos têm cometido bullying com ele na saída da escola, onde ele é agredido. E por conta de sua personalidade, ele não sabe exatamente como lidar com isso, como resolver essa questão, fugir disso tudo, né? E uma vez que ele também não tem amigos e nenhuma relação especial com algum professor que possa auxiliá-lo, e sua mãe é uma pessoa bem ausente, uma vez que ela trabalha em 2 empregos e fica fora o dia inteiro, ele tá meio sem opções. Nisso, ele acaba optando por parar de frequentar a escola, né? Começa a matar aulas, mas logo sua mãe descobre, ele é forçado a voltar às aulas. Ela não entende exatamente por que ele fez isso e por conta de sua personalidade ele prefere não contar pra ela, ele não quer criar mais problemas na vida tão atarefada da mãe dele, né? Mas com isso ele volta à rotina de sofrer bullying dos garotos. No entanto, em um dia específico, ele consegue escapar da situação, né? Mas escapar pra onde? Bom, eis que entre o trajeto da escola e sua casa existe um peculiar condomínio abandonado, o qual o garoto entra a fim de se esconder de seus perseguidores, e é justamente nesse momento que ele se depara com um evento sobrenatural que mudará sua vida para todo sempre. Você trouxe outro. Que sorte a sua. Não! Me solta! Já a ideia para fazer o quadrinho ela veio de forma bem espontânea e deveras rápida, devo pontuar, pois eu lembro que eu tive a ideia original e em poucos dias eu já tinha montado o esqueleto da história na minha cabeça, né? Obviamente eu precisava depois elaborar os detalhes, né? Criar uma cadeia de eventos que fizesse sentido, que fosse bem argumentado e me levasse do começo até o final que eu tinha imaginado, mas ainda assim esse estopim inicial veio bem forte na minha mente, a ponto que eu até dei uma pausa em outro quadrinho que eu estava fazendo, um que eu não publiquei em lugar nenhum ainda. Posso até comentar sobre ele em um vídeo futuro, mas o ponto é que eu queria muito trabalhar no Eu Tenho Você. A ideia me cativou muito, né? São temas e elementos que, sei lá, conversam muito comigo, então eu quis dar uma atenção para isso. E como norte, né, meio que o tema central da obra, eu pensei num questionamento, por assim dizer, que seria o seguinte: o quão longe você está disposto a ir para não se sentir sozinho? E isso conversa muito com o protagonista, Benjamin. Uma vez que ele é um garoto introvertido e que tem muitas coisas que ele quer, mas ele não tem. Ele não tem amigos, ele não tem uma família presente, ele não tem uma namorada, ele não tem nada, sabe? Ele é um menino ali excluído que ninguém se importa, basicamente. No entanto, após esses vários eventos que acontecem, especialmente no término do 2º capítulo, onde tem uma virada ali e é introduzido o elemento sobrenatural na equação, né? A vida dele muda. E em meio a todo esse turbilhão e coisas problemáticas que começam a emergir desse ponto em diante, podemos dizer que surge uma luz, por mais que sombria, que passa a suprir essa necessidade que ele sentia, essas coisas que ele não tinha, essa falta e tudo mais de companhia. Agora, a natureza dessa companhia, por assim dizer, é meio peculiar, né? E a partir disso, quem está lendo, né, vai fazer um julgamento das escolhas do Benjamin, do que ele está aceitando, do que ele está fazendo parte, por assim dizer, né? E se você, na posição dele, também faria o mesmo, uma vez que você é alguém tão solitário e que, enfim, está buscando alguma forma de alguma conexão, né, algum laço. Então eu estou bem interessado em saber a perspectiva das pessoas conforme eles forem lendo a história e ela for chegando cada vez mais próxima do seu clímax, né? Vai ser bem interessante. E como vocês puderam ver ao longo do vídeo, né, mostrei várias páginas e nelas continha a arte, né, do quadrinho, que é mais puxada para mangá, que é a minha referência mesmo de quadrinhos, né? Eu já li bastante coisa, mas majoritariamente mangás. Eu gosto muito da forma como eles trabalham com quadrinho no Japão e, sobretudo, a estética deles é um ponto muito forte e muito distinto, né? Mas que ela não seja uma coisa homogênea, tem vários estilos de desenhar mangá, ainda assim a estética média, por assim dizer, do Japão me atrai, eu acho interessante, então eu acabei usando esse estilo para o meu quadrinho. No entanto, eu não segui os parâmetros de produção de mangás como são feitos no Japão, né? Ou seja, a orientação de leitura e vários detalhes, como a narrativa deles, que é em 4 atos, lá o Kyotenketsu. Enfim, tem várias regrinhas e convenções para se publicar na indústria japonesa. E eu não estou preocupado muito com isso nesse momento. Sendo bem franco, o que eu mais sinto vontade agora, em termos de história, é contar uma boa história, né? E vou usar minha arte para fazer isso porque é o meio mais viável e que mais me satisfaz nesse momento. Eu não posso, sei lá, fazer um filme ou algo do gênero, porque é uma coisa muito cara, muito custosa, envolve várias pessoas. No entanto, o quadrinho eu tenho pleno controle. Então é muito confortável, por mais que trabalhoso, usar essa mídia para contar as minhas histórias, né?
Mas detalhe, eu não critico quem faça quadrinhos seguindo os parâmetros do Japão, pois isso pode ser interessante para o futuro, uma vez que eu vejo que tem uma busca deles, né, do Japão está se abrindo mais para artistas de fora, né, tem aqueles concursos internacionais, muita gente pode ganhar e acabar conseguindo algum contrato para trabalhar com eles e tudo mais, né, fazendo quadrinho, no caso o mangá, né, seguindo os parâmetros dele para a indústria deles. Então pode ser positivo fazer isso, mas eu pessoalmente nesse momento com essa obra não estou tão interessado, não estou tão preocupado nisso, né, mas não quer dizer que seja uma coisa negativa. Pode ser um experimento aí, uma rota de você optar por fazer quadrinho que gere frutos no futuro, né? E um bônus, por assim dizer, de fazer seu quadrinho usando o estilo de arte de mangá, né, ou inspirado nessa estética, é que um dos aspectos mais interessantes é como eles trabalham bem as expressões dos personagens. Isso acontece por conta da forma que eles desenham o rosto dos personagens, especialmente com esses olhos grandões, né, que são muito expressivos. É muito fácil a pessoa se conectar com ele e entender o que ele está sentindo por conta desse exagero que acontece, né, da forma que você desenha, né? Então isso gera um resultado bem interessante. E enfim, se você tem domínio desse tipo de arte, eu acho que ele facilita o processo de você se conectar com a pessoa e ela se importar um pouco mais com o que está acontecendo nas páginas. Então é uma coisa interessante, que às vezes um quadrinho com um estilo de arte mais realista e talvez um pouco mais plástico tem um pouquinho mais de dificuldade, ele vai precisar de um pouquinho mais de força bruta, por assim dizer, sabe? De uma melhor argumentação, de um melhor roteiro, de uma melhor construção, para a pessoa se importar mais, enquanto que o mangá ele consegue ter um apelo mais rápido, um valor de face maior, por assim dizer. Quando eu falo face, seria algo mais imediato, né? Então isso é uma coisa interessante e que, enfim, acaba sendo um bônus aí para eu usar esse estilo de arte. E uma coisa que as pessoas muitas vezes se perguntam acerca de quando você cria uma obra e tudo mais, quais são suas referências, né? De onde surgiu a ideia para isso, né? E a verdade é que eu sou um grande fã do gênero terror. Eu acho que esse gênero é um gênero muito sofrido, acho que ele tem muitas produções, infelizmente boa parte não é tão boa. Isso também é um pouquinho culpa do público que não... Vamos colocar assim, não demanda coisas melhores, né? Então eles aceitam experiências mais superficiais de terror, uma vez que elas entregam já uma atmosfera mais sombria, entregam gore, entregam esse tipo de elemento que é típico desse tipo de obra, né? No entanto, os roteiros deixam muito a desejar. Então eu acho que é interessante, né? Eu quero, com essa história, por exemplo, contribuir para que melhore-se a noção acerca de que o terror não precisa ser só tão gratuito, ele pode ser algo até mais complexo. E olha que a minha história nem é tão absurdamente complexa assim, mas ela tem um roteirinho melhor que a média do que você vai encontrar nas produções, né? Então eu queria contribuir dessa forma e mostrar que, olha, dá pra você ter o gore, dá pra você ter a atmosfera, dá pra você ter os visuais, o desconforto, mas ainda tem um roteiro legal e que tem um começo, meio e fim satisfatório, sabe? Então é meio que uma contribuição nesse sentido. Mas curiosamente, minhas referências não são tanto de quadrinhos de terror, até porque não existem tantos assim, né? Obviamente tem o seu nicho lá de vários autores que trabalham com isso. No Japão, por exemplo, o Junji Ito é um grande expoente, gosto do estilo dele, mas eu vejo que muitas vezes os autores trabalham mais com histórias, com antologias, né? Não é uma grande narrativa que tem um começo, meio e fim, são pequenas histórias, né? Pequenos fragmentos ali, onde eles podem exercer sua criatividade e criar várias coisinhas diferentes, né? Então é bacana, mas não é muito pra mim. Então eu posso dizer que eu tenho em alguma escala, sou influenciado por Jiu-Jitsu, uma vez que ele é um grande artista e que ele desenha muito bem e tem ótimos designs. Então isso vai surgir na minha mente de alguma forma e me afetar meu trabalho, mas não é uma influência direta, especialmente na forma que ele escreve, né? E então, na verdade, as referências do quadrinho acabam sendo mais de cinema de terror, né? Se for falar uma obra de forma mais direta, que assim que eu tive a ideia eu pensei nela, eu lembrei, nossa, a dinâmica remete àquele filme, seria o Let Me In, né, que é um filme de vampiros. A versão original é um filme europeu, não lembro de qual país exatamente, né? Depois teve o remake americano, que é o meu favorito, inclusive, entre as duas versões do filme, né? E ela tem uma dinâmica que remete o que acontece no quadrinho, por mais que o roteiro seja diferente, né? Então não é uma referência direta, tipo, fiz o meu quadrinho para imitar Let Me In. Não. Eu tive a ideia e depois eu lembrei que, nossa, eu estou puxando inconscientemente daquilo ali, né? Mas, como comentei, a história é diferente, né? Mas a vibe é parecida, a dinâmica de ter um protagonista mais introvertido, com outro personagem que interage com ele e que proporciona coisas novas por conta disso, né? Tudo mais, sem querer dar muitos spoilers, né? Então é uma obra que vai ter uma influência. Outra que eu amo de paixão é o The Thing, O Enigma de Outro Mundo, né? Que é um filme que mexe muito com o body horror, né? Seria esse horror corporal, esses corpos, sabe, distorcidos e coisas muito abstratas e que causam um baita desconforto e nojo também na prática, né? São coisas muito nessa linha, né? E a obra também tem um certo grau de body horror por conta da natureza do ser ali sobrenatural que aparece, né? Enfim, quem lê vai entender o que eu tô falando, né? E outro filme que também me influencia em alguma escala, mais a execução dele que qualquer outra coisa, seria A Bruxa, que é um filme lá de 2014, 15 mais ou menos, né? E ele é um filme de terror mais psicológico, então ele não é um filme cheio de gore, cheio de monstros aparecendo, sabe? Ele é uma coisa mais sutil,
onde ele cria tensão através da situação cada vez piorar, da expectativa do que vai ser mostrado, que muitas vezes não é mostrado de forma direta, né? Então você fica naquela tensão o tempo todo, e isso é bem legal, é bem interessante. E é um roteiro também bem imprevisível, né? Você não sabe pra onde que o filme vai, e isso é uma coisa muito importante. Eu acho que, assim, terror e comédia em particular são dois tipos de obras que você precisa ser imprevisível. Se a pessoa tá conseguindo ler a sua história, entendendo pra onde você vai, acho que você falhou. Então se o cara começou a contar a piada, o cara já sabe o final também, ele vai dar menos risada e o terror vai gerar menos reação da pessoa também, né? Então é importante ser imprevisível, né? Então acho que diria esse tipo de obras são as obras que me influenciam, mas é uma influência que ela é menos direta, ela é mais de você consome a coisa, ela deixa uma marca em você e quando você vai criar, aquilo volta no subconsciente, né? Acho que é a forma mais saudável de você ser influenciado por coisas. Não repita demais as coisas que você gosta. Acho que é uma coisa negativa que eu vejo muito, inclusive, aqui na bolha dos quadrinhos independentes, né? Aí quem vai julgar é o público, né? Mas eu pessoalmente não gosto muito disso. E após tudo isso, eu espero de coração que eu tenha conseguido te instigar a ler meu quadrinho Eu Tenho Você. Atualmente ele está com 4 capítulos publicados, o 5º vai vir agora no final desse mês, e você pode fazer a leitura na plataforma Flipthrough, que seria meio que o YouTube dos quadrinhos brasileiros, por assim dizer, né? Que é uma plataforma gratuita, onde você pode ler facilmente vários quadrinhos e também, caso você tenha um projeto, publicar lá sem burocracia alguma. Eu vou deixar o link no comentário fixado, assim como no próprio canal também terá link, né, para você acessar o quadrinho facilmente, belezinha? Então deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário para engajar também aí, que é uma coisa muito importante. E, enfim, divirta-se com a leitura e eu quero saber o que vocês acharam. Deixa um comentário lá na Flipthrough ou, enfim, aqui no YouTube mesmo. Então, é isso por hoje. Até mais.